Olá, nesse vídeo abordaremos a obra de Pierre Bourdieu, um sociólogo contemporâneo que viveu no século XX, muito importante para as ciências sociais, sendo um dos intelectuais mais citados nas obras acadêmicas do mundo todo nos últimos anos. Pierre Bourdieu é um francês, nasceu em 1930 e faleceu em 2002, na França. Foi um filósofo, antropólogo e, posteriormente, um sociólogo, que desenvolveu a perspectiva sociológica que ficou conhecida como estruturalismo genético ou estruturalismo construtivista. Foi um dos autores contemporâneos que buscou superar antigas dicotomias existentes nas ciências sociais, tais como aquelas envoltas pela perspectiva objetivista versus uma perspectiva subjetivista, e faz isso, dentre outras coisas, tentando superar essa dicotomia, ao criar, por exemplo, a concepção de que o real ele é relacional. Então, há uma correlação entre aspectos subjetivos do indivíduo na sua relação que estabelece com os outros grupos e com as instituições, certo? É preciso dizer que o Bourdieu ele constrói a sua sociologia por meio de, por exemplo, conceitos importantes, como os conceitos de espaço social e campos, sendo esses campos atravessados por processos de diferenciação social. Nós temos na história da sociologia, desde os clássicos, formas de caracterizar esses campos sociais e o próprio espaço social. Por exemplo, Karl Marx, a partir do materialismo histórico dialético, estabelece uma leitura, uma teoria social sobre a sociedade a partir da noção de classes sociais antagônicas, por meio de um critério que ele escolhe, que é um critério econômico. Já Max Weber, um outro clássico das ciências sociais, ele estuda as sociedades por meio de alguns estratos, que a partir desses estratos ele classifica basicamente três princípios classificatórios da sociabilidade. Um relacionado ao poder, um relacionado ao prestígio e outro relacionado à riqueza. Então, o Max Weber ele amplia esse olhar sobre a sociedade para além do campo eminentemente econômico, como fazia até então autores como Karl Marx. O Bourdieu, de um certo modo, segue essa perspectiva weberiana, ele amplia esse olhar a respeito dos elementos que compõem a sociabilidade, por meio de conceitos como de espaço social, que ele vai dizer que os espaços sociais eles são hierarquizados por meio de uma desigual distribuição dos capitais, sendo que para ele os capitais são econômico, cultural, social e simbólico. E isso se dá por meio de processos, de critérios de dominação e de disputa por espaços, ou seja, as estratégias. Existem as sociedades, os espaços sociais são compostos por indivíduos que ocupam determinados lugares nesse espaço. Alguns ocupam postos de dominação e outros ocupam postos de subordinação. Esses espaços, então, atravessados por esses distintos indivíduos que se encontram em lugares determinados nesse espaço. Esse espaço é atravessado por estratégias, por meio das quais aqueles que são subjugados buscam suplantar isso que os subjuga, e por meio do qual aqueles que estão no topo da pirâmide social buscam preservar as suas benesses, os seus benefícios, a sua posição. E se utilizam isso basicamente se utilizam para isso basicamente dos capitais disponíveis na sociedade. Capital econômico, capital social, capital cultural, capital simbólico. Capital econômico ligado especificamente à questão dos bens econômicos, o capital cultural ligado mais a uma formação, por exemplo, a formação acadêmica que alguns indivíduos constroem, e acabam então ocupando determinados espaços sociais ou também campos sociais que lhes dão, por meio dessa sua formação, determinadas perspectivas, inclusive de poder, por exemplo, um professor universitário, doutor, etc. Um capital social, que segundo Bourdieu tem a ver com as relações que estabelecemos. O capital social tem muito a ver com a nossa capacidade do ponto de vista de conhecer outras pessoas e ao conhecer essas pessoas, por vezes, aumentar a nossa capacidade do ponto de crescer na hierarquia social. E também ele fala muito do capital simbólico, inclusive o Bourdieu publicou um livro que é justamente do
poder simbólico, capital simbólico, que se encontra nos estados modernos, no Estado-nação, né? O capital simbólico seria uma forma de poder, de capital nas sociedades contemporâneas, ligadas mais especificamente ao Estado-nação. E para o Bourdieu é muito importante porque esse tipo de capital, por fazer parte do Estado, que é uma forma de organização social que se torna hegemônica nas sociedades contemporâneas, ele tem uma capacidade, inclusive, de controlar, né, o imaginário social, né, ao distribuir, inclusive, prêmios e prestígio entre os indivíduos que compõem as classes sociais, certo? Mas para ficar claro aqui do ponto de vista didático, o que é o espaço social pro Bourdieu, então, né? A posição de um determinado agente no espaço social, que pode assim ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos. Então nós temos um espaço tridimensional, vamos dizer assim, né, que os indivíduos estão aí nesse espaço, né, ocupando determinadas posições específicas, como dissemos, então, posições de prestígio, posições de menor prestígio, e todos esses indivíduos e grupos lutando de um certo modo, né, a partir das estratégias e da tentativa de obter determinados capitais, o econômico, o social, o cultural, etc., o simbólico, para poder efetivamente, por vezes, mudar a sua condição, a sua posição nesse espaço social em direção à ascensão social, né? Um outro conceito muito importante, então, para o Bourdieu é o de campus social, ou de campo social, em que ele coloca que um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças, que é também um campo de lutas para transformar ou conservar esse campo de forças. Cada um no interior desse universo empenha sua concorrência com outros à força relativa que detém e que define sua posição no campo e, em consequência, suas estratégias. Então, o campo para Bourdieu é a ampliação das respectivas instâncias, inclusive institucionais, que compõem a sociedade moderna. Por exemplo, você tem um campo econômico, você tem um campo religioso, você tem um campo escolar, você tem um campo científico e assim sucessivamente, né? Cada um desses campos são áreas específicas que compõem a sociabilidade, com as suas respectivas regras, inclusive as suas respectivas estratégias que são utilizadas pelos atores, pelos indivíduos que estão ali dispostos nesse espaço social, né? Inclusive agora mais adstrito a um campo específico, pode ser o campo então escolar, o campo político, o campo econômico, o campo religioso e assim sucessivamente, neste movimento então de disputa por obtenção de distintos capitais, né? Então o Bourdieu vai dizer que isso compõe inclusive um mundo social que é o lugar basicamente de um processo de diferenciação progressiva, né? Ou seja, em que aqueles que estão no topo buscam se diferenciar daqueles que estão na base da pirâmide, digamos assim, né? A evolução das sociedades, então, nesse sentido para ele, principalmente das sociedades modernas, faz aparecer distintos campos, então, né? Como dissemos, campo político, campo econômico, campo científico, campo escolar, campo etc. Que tem a ver, e aí é uma perspectiva que ele retira de Émile Durkheim, do funcionalismo de Durkheim, o crescimento desses campos tem a ver com o crescimento da divisão social do trabalho que nas sociedades contemporâneas se amplia cada vez mais, né? E isso tudo é um processo que engloba toda a vida social, né? Já que diferencia, né? Por exemplo, funções religiosas, funções econômicas, funções jurídicas, funções políticas e assim sucessivamente, certo? Um outro conceito importante que o Bourdieu desenvolve para construir o seu quadro sociológico, né, é o conceito de hábitos, que ele coloca que são estruturas sociais de nossa subjetividade que se constituem em nossas primeiras experiências e depois de nossa vida adulta. É a maneira como as estruturas sociais elas se imprimem em nossas cabeças e nossos corpos pela interiorização da exterioridade. Esse termo interiorização da exterioridade é muito usado pelo Bourdieu justamente para explicar esse hábitos, que é um conjunto de disposições, podemos dizer assim, um conjunto de disposições duráveis e transponíveis, como ele dizia, né? Ou seja, são as práticas que, desde que nascemos e ao passarmos a residir numa família específica, com seus hábitos, com a sua cultura, com seus valores específicos, nós vamos aprendendo certas formas de ser e de se manifestar. Então vamos adquirindo esses hábitos e tendemos, a partir disso,
a reproduzir esses hábitos, inclusive depois na vida adulta, né? Para outras experiências e outros campos de atuação que vamos, no decorrer da nossa vida, adotando. Então, essa interiorização daquilo que vem de fora, da exterioridade, da cultura, das práticas sociais, institucionais, que vão nos moldando, podemos dizer numa linguagem mais contemporânea, aquilo que molda a nossa identidade, digamos assim, né? Para o Pierre Bourdieu, o hábitos se subdividiria em dois momentos, né? Em duas perspectivas. O ethos, aquilo que ele chama do ethos, que são os princípios ou os valores em estado prático, a forma interiorizada e não consciente da moral que regula a conduta cotidiana. Ele chama de esquemas em ação, né? De maneira inconsciente. O que é o ethos, então? Como diz aqui exatamente, são os valores, né? Os princípios, os valores que a gente vai aprendendo de fora para dentro, vai absorvendo, e isso vai fazendo parte da nossa constituição subjetiva e faz com que sejamos o que somos. Então, esse ethos, que vem de ética, né? Que são esses princípios que acabam norteando a nossa vida, eles têm essa correlação a partir dos ambientes em que vivemos e que vão conformando aquilo que somos, a nossa subjetividade. Então temos o ethos como um elemento formativo do hábitos, por Bourdieu, mas também temos a exis, que ele chama de uma exis corporal, que tem a ver com o quê? Com as posturas, as disposições do corpo, né? As relações que estabelecemos do ponto de vista da nossa relação corporal com o mundo, né? E isso também são formas interiorizadas inconscientemente ao longo da nossa história. Então é possível ler no corpo das pessoas, por exemplo, muito daquilo que elas são, né? Eu acho que essa é uma experiência que todos nós, por vezes, empiricamente desenvolvemos, temos. O fato de que, por vezes, quando você olha para determinadas pessoas, a forma com que ela se veste, a forma com que ela gesticula, a postura que ela adota corporalmente, né? Se mais altiva ou se mais subjugada, isso, de um certo modo, então, não deixa de ser uma forma de aquisição de um hábito que se incorpora no nosso corpo, no nosso comportamento, e que, por meio dele, muitas vezes podemos, inclusive, conseguir interpretar a qual classe social aquela pessoa participa, que tipo de adoção, né, de hábitos que ela efetivou no transcorrer da sua vida. Isso está inscrito no corpo, muitas vezes, né? Então, eu acho que é importante dizer, para além disso também, então, falamos um pouquinho no início do vídeo, mas cabe uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a questão do poder simbólico, né? Que para o Bourdieu é um dos poderes mais importantes, né? Um campo de distribuição, inclusive, de posições de poder na sociedade, né? Que tem a ver com o Estado moderno, né? Então, esse poder simbólico, ele atua como um recurso lógico, simbólico, né, para o Bourdieu, que fornece um sentido único, partilhado entre as diferentes classes sociais, grupos sociais em relação ao mundo social, né? Ele transforma arbitrários culturais, já vou explicar isso, né? O que são arbitrários culturais? São práticas e valores advindos de um grupo específico, né, que servem a um grupo específico e que muitas vezes não são universais, são princípios, valores que servem para aquele grupo, mas que não necessariamente para os outros. Isso é um arbitrário cultural. Mas o poder simbólico, o Estado transforma esse arbitrário cultural aqui, muitas vezes, em um poder legítimo, né? Ou seja, transforma determinadas práticas, valores e ações que são muito específicas de um determinado grupo, tem muito a ver com a sua cultura, com a sua etnia, com as suas práticas, acaba transformando isso numa prática hegemonizada, numa prática universalizada e que acaba sendo legitimada por meio das leis, inclusive, né, do Estado burocrático de direito moderno, tornando aquelas práticas, aqueles valores, aquelas ações que num primeiro momento então eram de um grupo específico, em práticas que são adotadas de forma universal por todos, por exemplo, por todos os habitantes daquele território, daquele Estado-nação, etc., né? Então, o poder simbólico tem essa característica, né? E isso está muito ligado ao Estado, como vai dizer o Bourdieu. Podemos dar um exemplo de como que isso se constrói, né? Esse poder simbólico, que é esse recurso lógico simbólico por sobre os indivíduos. Podemos dar o exemplo da escola, né? A educação escolarizada a partir da modernidade, que se transforma nesse locus específico em que se
que recebe as crianças, os adolescentes e tal, de uma sociedade e aloca esses indivíduos ali durante muitos anos, preparando-os para uma vida futura como adultos, esse processo de recepção dessas crianças, desses jovens que ali passam durante muitos anos, é perpassado então por quê? Por esses recursos lógicos, simbólicos, determinadas visões de mundo, que, por exemplo, a própria escola muitas vezes desenvolve de forma quase que universal, tendo em vista que nós temos cada vez mais na nossa cultura a perspectiva de que todos devem ir para a escola, precisam ir para a escola, então a escola aloca praticamente todos os indivíduos de uma sociedade e ao mesmo tempo que os prepara para o futuro mundo do trabalho, etc., também os constrói enquanto sujeitos que são, a partir da aquisição de um determinado tipo de linguagem, de uma determinada visão de mundo, né, de determinadas formas de ser e estar no mundo. Então isso a gente pode usar o exemplo da escola como um exemplo de uma forma em que o poder simbólico então se encarna, né, nesses indivíduos, produzindo formas de ser e de estar no mundo bem universais, né? Para encerrar o vídeo, a gente pode falar que o Pierre Bourdieu foi um autor da sociologia muito importante também para o campo da educação, né? Ele desenvolve pesquisas relacionadas à escola nas décadas de 60 e 70 do século passado. Alguns desses estudos foram feitos juntos com o sociólogo Jean-Claude Passeron, né? E, por exemplo, na obra Os Herdeiros, Os Estudantes e a Cultura, ele e o Passeron, eles constatam, né, uma ausência da presença de filhos dos operários no ensino superior francês. Então, salta aos olhos deles, enquanto pesquisadores, que as universidades francesas eram frequentadas de forma muito pouco numérica por parte de filhos de trabalhadores, de operários, de pessoas que advinham de realidades socioeconômicas mais fragilizadas, né? Nesse sentido, Bourdieu, dentre outras coisas, desenvolve uma leitura sobre a escola, que essa escola tendia, na sua época, né, como ele constatou, a instituir mecanismos típicos da violência simbólica, né? Que é um conceito muito caro, muito importante, muito conhecido, inclusive, de Pierre Bourdieu, que é a da violência simbólica. O que é a violência simbólica? Não é a violência física, certo? A violência simbólica é uma forma de violência que se dá, por exemplo, por meio de uma perspectiva adotada por uma pessoa ou por um grupo que, ao se relacionar com outra pessoa ou outro grupo, desconsidera os valores dessa pessoa, desse grupo, desconsidera aquilo que é importante para essa pessoa, desconsidera aquilo que advém do mundo simbólico dessa pessoa, né? Considerando que apenas os seus valores, a sua forma de interpretação do mundo, as suas questões simbólicas, essas são importantes e aqueles dos outros não são, né? Quando fazemos isso, e isso pode ser feito, inclusive, pode acontecer inclusive numa sala de aula, né? Quando, por exemplo, o professor desconsidera o mundo cultural de que advém aquele aluno, né? Mesmo que esse professor saiba que, por vezes, esse conhecimento, que é o conhecimento de senso comum, precisa, com o transcorrer do tempo, ser substituído por um conhecimento científico, melhor acumulado, melhor organizado, mas não se deve, a priori, desconsiderar, né? Desrespeitar, desconsiderar o aluno, mesmo que ele advenha de uma realidade simbólica, cultural, econômica mais fragilizada. Deve-se valorizar isso e fazer um trabalho que envolva um mínimo de empatia, inclusive, que permita esse aluno, aos poucos, ir galgando a sua trajetória acadêmica, adquirindo uma nova linguagem, adquirindo novas versões e leituras de si e do mundo, né? Então, esse conceito de violência simbólica, que é um conceito que acaba surgindo dessa perspectiva bourdieusiana de estudo da escola, acabou se transformando num recurso teórico, metodológico muito importante para se estudar as relações sociais, muitas vezes angariadas em forma de dominação, que perpassam inúmeras instituições, dentre elas a própria escola. Ok? Esperamos que com isso tenhamos contribuído aí um pouco para melhor compreendermos a obra deste sociólogo contemporâneo muito importante que foi Pierre Bourdieu. Um abraço a todos.